Essa é mais uma daqueles vídeos onde a gente traz a informação não é nossa, né? A gente dá o crédito, mas a gente traz bastante opinião, né? Porque a notícia pede mais opinião do que o fato em si. O fato é bem simples. Marcos Felipe está barrado, e o termo é esse. Não adianta a gente fazer um jogo de palavras. Marcos Felipe está barrado, está fora da final contra o Flamengo. Fábio será o titular. A decisão não foi de Abel Braga. Abel já bateu 200 vezes na tecla que não é ele que escala o goleiro, e sim do André Carvalho, que é preparador de goleiros do Fluminense. Bem, essa é a notícia, a análise e entender os porquês e os bastidores que foram trazidos pelos repórteres que apuraram essa notícia. Você vê aqui agora nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O seu like aqui embaixo ajuda bastante, a sua inscrição também. Vamos lá. A gente fala um pouco agora sobre essa barração e comenta um pouco sobre essas questões. A notícia foi divulgada inicialmente pelo GE. Globo, matéria da Jamile Boulé, que saiu ali por volta de 6 horas da tarde. Logo depois disso, o Dedé Onelê, que tem trazido muitas informações direto lá do CT, né? Informações sobre escalação e etc. da Web Rádio Fluminense, também trouxe uma confirmação, trazendo inclusive notícias sobre Felipe Melo, sobre o Luiz Henrique, que eu vou bater mais na quarta pela manhã também. Na terça, perdão, pela manhã. E falou sobre a questão de Fábio, também confirmando a questão de que Fábio irá para o jogo. E depois o Vitor Lessa, que é repórter da Rádio Globo, tem o canal aqui, canal do Lessa, falou sobre isso também na live, num vídeo dele, colocando alguns pontos e alguns bastidores dessa barração. Vamos lá. A notícia eu já dei. Fábio será titular. A primeira coisa é bastidores, depois eu dou minha opinião. Segundo o Vitor Lessa, Marcos Felipe ficou indignado, ficou extremamente insatisfeito com a barração, foi essas palavras que o Vitor Lessa usou, e extremamente insatisfeito, inclusive, assim, foi reclamar ele até disse que foi falar com a direção, me dá a entender que é a direção de futebol, né, pelo que eu entendi. A direção de futebol para entender e, enfim, saber essas questões da barração. O Dedé Onelê trouxe a informação depois, lá no Twitter dele, falando que foi levada em consideração a maior experiência do goleiro Fábio em jogos decisivos. Ok, então isso tudo agora é a notícia. O resuminho, Marcos Felipe, que, lembrando, né, isso vale para informação também, a notícia que se tinha, ninguém do Fluminense falou isso em público, né, mas era a notícia que se tinha, era de que Marcos Felipe seria o goleiro, Fábio era o goleiro do Fluminense na Libertadores, e Marcos Felipe seguiria agarrando no estadual para manter esse revezamento. E com o Fluminense eliminado da Libertadores, Marcos Felipe ficaria como titular até o final do Carioca, pelo menos. Nada garante que depois disso haveria um revezamento, ou que Marcos Felipe seria o goleiro do Brasileiro e Fábio da Libertadores, não. Depois disso, a gente não sabe. O fato seria de agora. Falando de agora, se o Fluminense ainda estivesse normalmente na Libertadores, e mesmo não estando, né? O cenário era de que Marcos Felipe seria o goleiro do Fluminense pelo menos até o final do Campeonato Carioca. Então, tinha esse detalhe. E esse acordo aí, entre aspas, não foi cumprido. Bem, partindo do ponto da fala do Dedé Onelê de que é a maior experiência de Fábio em jogos decisivos. Ninguém contesta isso. Óbvio que Fábio é um goleiro extremamente experiente, um goleiraço, tem muita experiência em jogos decisivos. E é óbvio também que ainda vem aqui, ó, por trás da orelhinha aqui, ó, ainda vem alguém e fala bem assim, ó, é Fla-Flu e é Marcos Felipe. Porque a gente lembra que no ano passado, o Marcos Felipe, enfim, no jogo de volta, eu até dei um pause aqui pra poder rever, principalmente no segundo jogo, né? Marcos Felipe, ele, não dá pra dizer que o primeiro gol foi culpa dele, né? Acho que ele tava cara a cara, mas ele faz um pênalti infantil, provavelmente sairia o gol mesmo sem um pênalti dele, né? Isso que eu quero dizer. O segundo gol, ele fecha mal o canto no chute cruzado do Gabriel Barbosa, e o terceiro, aí esse sim, indiscutivelmente, um chute fraco até de Pedro, ele não consegue segurar e sai o gol de João Gomes.
Óbvio, isso ecoou durante muito tempo. Teve a crítica ali a um erro dele no pênalti contra o Barcelona de Guayaquil e tal, mas acho que esse jogo do Flamengo foi o que mais ecoou. Marcos Felipe pregou nele uma pecha de goleiro que não joga jogo grande, de que em jogos grandes ele não aguenta. E é uma pecha que eu acho que até falsa, porque boa parte até dos erros que Marcos Felipe teve na sua ainda pequena carreira no Fluminense como profissional não foram nesses jogos mais importantes, né? A gente vai ter esse jogo contra o Flamengo, um pênalti ali contra o Barcelona, que na verdade ele caiu rápido, ele caiu pro alto, a bola foi rasteira e ele não conseguiu chegar a tempo. Não acho aquilo lá das coisas mais dramáticas do mundo, não. Então, assim, a gente ficou essa peixe grudou nele, isso não tem boa. A confiança do torcedor, eu acho interessante ressaltar isso. A confiança do torcedor em Marcos Felipe, ela tá bem alta, mas ela ainda tem... É o que eu falei, tem a pulguinha bem aqui atrás da orelha falando isso. E olha que vocês estão falando com alguém que gosta muito de Marcos Felipe. Sempre vai ter isso. Por outro lado, a gente tem Fábio, que é um goleiro contratado, enfim, que foi contratado para brigar pela sua posição, disputou. Nesse ano até agora, agarraram, acho que praticamente o mesmo número de jogos. Marcos Felipe tem um joguinho a mais do que Fábio, se eu não estou enganado. Acho que, enfim, tem dois jogos a mais do que Fábio, se eu não estou enganado, nessa temporada. O Marcos Felipe tem 9 jogos na temporada, Fábio tem 7. Então, exatamente, são 3 do Carioca e 4 da Libertadores, os 9 de Marcos Felipe na Libertadores. Marcos Felipe tomou 4 gols, Fábio também tomou 4 gols, óbvio. Pegou 4 jogos de Libertadores, assim como o Marcos Felipe desses 9 também. Foram 5 clássicos, né? Então, cada um aí tem 4 jogos contra pequenos, Marcos Felipe tem 5 clássicos. E nesses clássicos ele tomou 1 gol do Botafogo, tomou 2 gols do Botafogo nesse último jogo, ou seja, 3 do Botafogo apenas, né? Não levou gol do Flamengo e também não levou gol do Vasco. Já Fábio, dos 4 gols que levou, vai chamar mais a atenção, obviamente. Além desses gols, só para esclarecer, além desses gols, o Marcos Felipe levou o gol do Bangu também, né, na estreia. Fábio levou gols na Libertadores, né? Levou o primeiro gol do Milionários lá em Bogotá e levou também, enfim, um do Olímpia aqui e 2 do Olímpia lá em Assunção, esses os 4 gols. O do Olímpia aqui, o que mais chamou a atenção. Fábio entregou um gol e um lance decisivo. E todo mundo sabe, eu sou muito fã de Fábio. Enfim, né? Fábio começou a jogar, eu conheci Fábio, era criança ainda, eu sou goleiro, então sempre curti demais. Mas a gente não pode deixar passar de que, apesar do histórico, a gente vai levar em conta histórico até quando? Assim, o histórico de Marcos Felipe ele é definido por causa de um jogo contra o Flamengo, principalmente esse jogo contra o Flamengo. A gente não vai ter Marcos Felipe entregando o jogo, nesse ele entregou de fato. A gente vai falar o quê? Por causa de um pênalti no jogo de ida contra o Barcelona? Acho meio que uma forçação. É óbvio que o Marcos Felipe teve outros erros, mas em jogos decisivos ele pegou essa pecha por causa desse jogo contra o Flamengo. Já no caso de Fábio, assim, a métrica que a gente tem no Fluminense é de que ele agarrou 4 jogos decisivos e ele entregou um gol absurdo em um. No outro, não dá pra dizer que dava pra pegar, mas ele foi importantíssimo naquele jogo contra o Milionários, lá na Colômbia. No jogo daqui nem trabalhou. E no jogo de lá, contra o Olímpia, foi importante também, não tinha nada pra fazer nos gols. Então, assim, a gente tá falando, resumindo, a gente tá falando de 2 goleiros muito bons. Fábio, obviamente, não tá na melhor fase da carreira, mas 2 goleiros que estão numa fase ok da carreira, que tem nível pra ser titular do Fluminense. E isso eu acho ótimo. Acho interessante que, se é Fábio o titular, que seja o titular. Que vire titular e que a gente tenha no banco um reserva lotado de confiança. Agora, não dá pra fazer essa mudança da forma como fez. O problema é a condução. Eu não vejo o problema de Fábio ser titular contra o Flamengo. Goleiraço, se for pros pênaltis, tamo bem, eles têm um bom batedor, a gente tem um bom goleiro, enfim, é isso. Agora, a forma como isso foi conduzida foi a pior possível. Se a informação do Vitor Lessa confirmada for, de fato, tiver corretinha de que Marcos Felipe ficou virado no Jiraya por causa da mudança, é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. E a culpa não é de Marcos Felipe, tá? Nesse caso. É óbvio, ele tem que respeitar a decisão e etc, mas se chegaram pra ele e falaram, olha só, você é o goleiro do Carioca, Fábio é o goleiro da Libertadores. E mudaram na final? Pô,
O Marcos Felipe vai ter oportunidade quando? De perder a peixa de falhar em jogo decisivo? Lembrando, o clássico é jogo decisivo também, não é? Fez uma partidaça contra o Flamengo no jogo do estadual. Mas enfim, vai perder quando essa peixa de jogo decisivo se todo jogo decisivo ele for pro banco, por causa de um jogo? Então assim, a condução foi a própria Silva. Repetindo, não vejo problema nenhum. Talvez se eu fosse preparador de goleiro, eu já estaria com o Fábio de titular. Talvez, não sei, eu não tô no dia a dia lá. Então eu não vejo problema na escolha. Acho que a gente faria uma boa final, né, nessa parte defensiva do goleiro com o Marcos Felipe, como faremos com o Fábio. A única coisa que eu faria é 89 do segundo jogo, tá empatando, tá indo pros pênaltis, eu troco. E isso é um fato. Não é porque, não, mas você não tem confiança em Marcos Felipe no pênalti. Não, é porque Fábio é especialista na parada. É só o goleiro do Brasil que mais pegou pênaltis em atividade. Tá aqui, o goleiro em atividade que mais pegou pênalti na carreira. Então, assim, eu botaria Fábio. Isso era a única coisa que eu faria. De fato, porque Fábio é espetacular nisso. Agora, fazer a mudança, o problema não é quem vai agarrar. O problema é a condução. Você ter agora um goleiro reserva que não tem confiança mais na comissão técnica. Não tô nem falando de Abel agora, tô falando só no mundinho dos goleiros. Você tem, do lado de fora, uma torcida que vai... Você cria agora com tudo de Fábio, apesar de gostar de Fábio. Mas vai reclamar de tudo, porque deu motivo para essa mudança se tornar algo espetacular. E terceiro... são 4 pontos. Terceiro, vamos com um goleiro que só jogou a última partida dele há 2 semanas. Eu nunca vi... Vocês podem me apresentar um exemplo, vai ser exceção. Quero que me apresente vários exemplos. Mas eu nunca vi um time que reveze goleiros. Lá na Europa eles revezam Copa, Campeonato, porque a Copa tem 8, 9 jogos, o Campeonato tem 40. Então, né? Não é revezar o nome disso, o nome disso é poupar. Eu nunca vi um time que reveze goleiros, que um goleiro vai terminar a temporada com 30 e o outro com 35 jogos. Isso dá certo. Nunca vi isso. Normalmente acontece que um goleiro tá mal, aí ele perde a posição. Aí o outro tá tão mal que perde a posição de novo. E o quarto ponto é, tudo isso conturbando o ambiente em semana de Fla-Flu. Meus parabéns. Torço pro Fábio, mas a condução desse processo ficou horrorosa. Se essa barração acontece e Marcos Felipe tá de boa, ok. Tinha tudo sido conversado lá dentro, todo mundo sabia, Marcos Felipe, você é o goleiro do Carioca, mas na final, Fábio assume, ok? Ok, beleza. Mas essa indignação de Marcos Felipe trazida pelo Vitor Lessa mostra que o ambiente não é dos melhores, não. E isso é uma merda. Isso é uma merda, porque antes de um Fla-Flu, a gente ter Abel falando que a culpa é dos jogadores que não estão fazendo o que ele manda, né? Foi isso que ele falou na coletiva, de que o que está sendo treinado não está sendo executado. E ele vai abertamente falar isso na coletiva. Aí você vê agora goleiro insatisfeito, com barração, isso tudo na semana do Fla-Flu. É aquela história, né? Se o clube é assim... Com um clube desse jeito, quem precisa de rival, né, pra atrapalhar o ambiente? Enfim, até a próxima. Valeu.